Pessoal, eu não queria adentrar nesse assunto não, sobre a perseguição por amor às joias e não por amor a Jesus, mas eu não aguento ficar calado não diante dessa infame ação em transformar a igreja evangélica em um palanque político e a Bíblia Sagrada no manual de um partido político. Antes de tudo, quero dizer, passei 14 anos na igreja evangélica. Fui diácono, fui presbítero, tenho formação teológica e tenho base para poder argumentar e refutar qualquer um teólogozinho aí de fundo de quintal que queira utilizar a Bíblia e o nome de Deus em vão. Eu sou agnóstico teísta, ou melhor dizer, agnóstico deísta, certo? Eu não sou ateu como muita gente pensa. Muita gente aí anda aí blasfemando, falando palavras, jogando pensamentos na minha cabeça que não existe. Eu não sou ateu. Eu sou agnóstico deísta, certo? Creio numa força cósmica universal, que muita gente chama de Deus, o grande arquiteto do universo, certo? Creio no mestre, criador de uma força inexplicável. Sou espinoziano, certo? Sou agnóstico espinoziano deísta. É palavras complicadas, porque é questão filosófica. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ninguém pode ser pré-julgado ou restrito de direito pela sua visão política, filosófica e religiosa. Então, já como vocês defendem tanto o direito de liberdade de expressão, eu quero levar alguns minutos para poder desabafar sobre essa infame de pegar a Bíblia Sagrada e transformar no manual de partido político e pegar a fé cristã e a ética, a moral e ética judaica cristã, simplesmente no meio de granjear dinheiro, poder político financeiro, para ter avião, bens materiais, aonde o Cristo Jesus foi morto por essas causas. Escuta aí a voz dessa madama aí. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim: cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias, que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. O Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo. Você observou que ela tenta se justificar? Antes ela disse que ia lançar logo, fez um pré-anúncio de uma campanha para presidente. Ela disse que ia lançar a mijoias. Eu poderia dizer uma mijona, né? Porque todo ser humano mija, né? Tanto os animais irracionais também mijam também. Vamos dizer que ela ia lançar lançar a mijona, ou a mijoias. Eu não quero entrar no mérito se houve furto, se houve apropriação indevida dos bens do patrimônio público. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero agora falar com base teológica. Até porque, como falei, já fui presbítero, já fui diácono e tenho formação teológica. Observe bem, ela disse que Jesus... Nós não somos santos. Primeiro, a palavra santo, na sua etimologia bíblica, mas santo no grego significa separados. Separados para com. Isto é, no perfil teológico, santo significa separado para Deus, ou separados do mundo. Você veja que no Mateus capítulo 5, 4 e Lucas também capítulo 4, Jesus inicia ali a sua pregação com a tentação do monte, isto é, a tentação de Jesus. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor levou Jesus a um monte, e ali Lúcifer, ou Satanás, como alguém queira dizer, simplesmente ali se materializou em ser humano, tomou forma de humano e levou ele a um pináculo do templo, levou ele a um monte e disse: pula daqui para baixo, porque está escrito no Salmo 91 que ele vai mandar seus anjos para que não venha machucar a sola dos pés. E ele disse: olha, tudo isso te dar-te-ei, se tu prostrado por terra me adorares. Olha bem que o diabo, segundo a narrativa bíblica, Satanás usava a própria Bíblia para poder induzir Jesus a fazer o que ele queria. Como hoje, me perdoa a expressão, os pastores, presbíteros, diáconos estão usando a Bíblia Sagrada para pedir voto para Bolsonaro, para querer implantar um reino do bolsonarismo, uma tirania bolsonarista no nosso Brasil, para querer transformar simplesmente uma tirania cristã bolsonarista, não cristã, do essência cristão. Porque segundo Friedrich Nietzsche, o único cristão morreu na cruz. Só existiu um cristão.
que foi um cristão, morreu na cruz. Lá no livro de Atos, me parece que é no capítulo, deixa eu ver se eu me lembro, eu não vou citar capítulo. Diz a Bíblia que em Tessalônica, que é do capítulo 10 em diante, foi em Tessalônica que pela primeira vez os servidores do Messias, do Yahoshua, que não era nem tanto Jesus, que a palavra foi traduzida para o português, e nome não se traduz, foram chamados cristão pela primeira vez em Tessalônica, segundo a narrativa bíblica. Foram chamados de cristão. Se foram chamados de cristão, por quê? Porque se espelharam em que ele se via. Então eles eram chamados de cristão. Mas o único cristão, segundo a lógica de Friedrich Nietzsche, o grande filósofo alemão, o único cristão morreu na cruz. E esse foi Jesus, Yahoshua, morreu na cruz. Mas Satanás utilizou a Bíblia para poder granjear simplesmente o domínio do planeta Terra. Porque ninguém oferece o que não é seu. Se o diabo diz, tudo isso dar-te-ei, se prostrar por terra me adorares, é porque é a propriedade dele. E a Bíblia diz lá na epístola de João, que é de João isso mesmo, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E Jesus disse o quê? O meu reino não é deste mundo. E a mensagem do Cristo confrontava naquela época com os fariseus, saduceus, certo? E não com os zelotes. Os zelotes, né, eles não se confrontavam tanto, porque os zelotes eram uma seita judaica que enfrentava o Império Romano. E por esse motivo, eles eram mortos. Barrabás, segundo reza a tradição, Barrabás, ele era um zelote. Judas também era um zelote, que queria enfrentar, queria um Cristo que tivesse uma espada na mão, para derrubar o Império Romano, para poder ter a liberdade de culto ao Dievavir, ao Jeová, como muitos tentam simplesmente simplificar o tetragrama sagrado. Mas observe bem, esta madame, ela diz que não é santa, isto é, tentando se encontrar, usar a Bíblia para se argumentar. E diz também, olha só a blasfêmia esta bíblica. Ela diz que nós seremos perseguidos por ter Jesus como Salvador. Não. Você que é cristão, você que crê em Jesus Cristo, você tem Jesus no seu coração, você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido. Ela está sendo perseguida por amor a Jesus. E também lá no Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, vos maltratares, vos perseguido por amor ao meu nome. E não por amor a Bolsonaro, não por amor a Lula, não por amor a Martins, não por amor a Silas Malafaia, de Macedo, o Papa Francisco, mas por amor ao meu nome. Mas depois que o cristianismo, eu vou sintetizar em 8 minutos, depois que se proliferou, num sentido pejorativo, depois que se expandiu a mensagem do Cristo do amor, amai o teu próximo como a ti mesmo, o meu reino é deste mundo, se afaste do reino do mundo, eu não vim misturar a política, porque os fariseus forjaram a morte, conspiraram para matar Jesus por causa disso. Porque Jesus pregava a queda dos fariseus. A mensagem de Jesus entrava em confronto com o poder político daquela época, político e religioso. Entrava em confronto contra o Império Romano. O que aconteceu? Eles eram chamados na época de seita do Nazareno. Quem estudou história sabe disso. História crítica, não história tradicional. A história tradicional diz que o cristianismo foi fundado com São Pedro. Tudo mentira. São Pedro não fundou nada. São Pedro simplesmente era um Zé Ninguém, perdão a expressão, um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém na esfera dos primeiros discípulos. Até porque o apóstolo Paulo repreendeu cara a cara. Porque ele era simplesmente repreensível. E diz a Bíblia que um presbítero, um ancião, um papa, ele tem que ser irrepreensível. Um pastor, Silas Malafaia de Macedo, tem que ser irrepreensível. Um pastor não é para estar julgando a vida dos outros, malhando um cacete de ninguém, não. Um pastor é para estar pregando amor, como Jesus pregava. Um pastor, um padre, não é para agora estar condenando A e B porque ele tem uma conduta diferenciada. Um padre não é para pegar a bandeira do Brasil e dizer Deus, pátria, família e liberdade, enquanto muita gente está se enchendo dinheiro enchendo o bolso, querendo poder, carro do ano, mesmo de riquezas, acumulando bens, que Jesus simplesmente disse que se alguém te pedir se te pedir para tu levar uma milha, leva mais milha. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Se bater de um lado da tua cara, dá outra lado da matatá. Não, mas isso aí é filosoficamente. Quer dizer, só é filosoficamente o que satisfaz vocês? É filosoficamente simplesmente dizer, nós estamos sendo perseguidos porque temos Jesus. Que conversa é essa? Jesus mandou ninguém ficar com joias. Foi Jesus que mandou eles pegarem a joia. Foi Jesus que mandaram eles transformar a marcha para Jesus, que ele não gosta nem de marcha. Diga ao meu povo que marcha, mas marcha para pregar o evangelho para quem está dentro da favela, como eu fazia quando eu era evangélico. Entrava dentro da favela, dentro dos presídios. E lá dentro da favela da Cachoeira, você que me conhece das antigas, quando eu era evangélico, eu era um exemplo de cristão.
certo? Eu tinha megafone lá em cima da minha casa, por isso que a galera me considerava. Eu fui um grande pregador do evangelho. Hoje eu sou agnóstico deísta, porque eu evoluí no conhecimento e não quero mais viver escravo nos padrões da religião, simplesmente deixando de ajudar meu próximo para estar ajudando vagabundos que ficam utilizando a Bíblia para granjear dinheiro. Não estou dizendo quem é. Quem quiser sentir, quem quiser tomar uma carapuça, que tome. Vagabundos que usam a Bíblia para ser eleito vereador, ser eleito deputado federal, deputado estadual, usando o nome de Deus em vão. O nome de Deus tem que ser consagrado. Jesus chegou na profanação do templo. Jesus pegou chibata e malhou o cacete, sabe em quem? Em quem? Em cambista. Cambista, mercenários que utilizam a fé para os seus bens materiais. Depois eu sei que eu vou receber um monte de cacetada. Se quiser deixar de me seguir, problema seu. Mas eu não aguento mais, não suporto mais ver no Brasil o cristianismo sendo transformado em partido político. Eu não suporto mais como ex-cristão. Martim, você não é cristão? Não, sou não. Eu sou agnóstico deísta. O único cristão é Jesus. Ele é o único cristão. Ele não chamou ninguém de cristão, não. Eu vou aproveitar, dando nesse contexto, de agora em diante eu vou falar muito sobre teologia para vocês, certo? Não, Martim, você vai criar uma religião, não. Eu estou saturado com tanta religião. Hoje em dia se encontra uma igreja em cada esquina. Igreja no fundo de quintal. Esse aqui é um plano de fundo, entendeu? Aqui é um galpão que eu tenho por trás da minha casa. Eu poderia transformar numa igreja. Hoje em dia, qualquer analfabeto teológico usa a Bíblia para poder ganhar benefício pessoal. Hoje em dia, qualquer vagabundo e vagabunda pega o nome de Deus simplesmente para se apadrinhar e ganhar benefício social, financeiro e também capital político. Levanta o nome de Deus, cria uma subdivisão. Cristão de esquerda, cristão de direita. Que desgraça é isso? Mulacha dos cachorros é isso, rapaz? Quer dizer que Jesus agora é partido político? Jesus está do lado de Bolsonaro e quem vota em Lula vai para o inferno. Quer dizer que Jesus não é mais, como diz a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer que agora, para ir para o céu, tem que ser bolsonarista ou lulista. Caraca, rapaz, como é que pode utilizar a Bíblia Sagrada como manual de partido? Fazer do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho significa boas novas. E não simplesmente mal novidade, porque isso é mal novidades. Jesus, quando disse, vós sereis perseguidos por amor ao meu nome, e não por amor a Bolsonaro, e não por amor a Lula, e não por amor a Edir Macedo, que tem um grande capital na comunicação brasileira, entendeu? A Record, que tem um grande templo do Salomão, enquanto isso os mendigos estão lá na Cracolândia. Porque Silas Malafaia não vende metade dos bens dele, como Jesus falou para o jovem em Mateus capítulo 19. Vende tudo que tu tens, distribui com os pobres, vem me segue. Porque Silas Malafaia de Macedo, aquele pastorzão não o apóstolo, não o apóstolo sem Cristo. Porque não vende tudo que eles têm e cumpre o evangelho. Não, Martim, você está sendo radical. Tô não. Eu estou pegando no pé da letra, como muitos pegam para pedir o dízimo. Muitos não pedem para utilizar o dízimo que era para os levitas, que era a lei judaica, que nem os judeus hoje, preserva isso aí. Não utiliza. Agora é infame, para finalizar, usar a Bíblia como estatuto político, o nome de Jesus como cabo eleitoral e o nome de Deus para promover ódio e divisão na terra. No Brasil, o cristianismo no Brasil precisa levantar um novo Martim Lutero para promover uma reforma gospiana e não mais protestante. Caraca, depois nós vamos falar mais. A partir de hoje, vou falar mais, vou tocar na ferida. Quem quiser ficar com raiva de mim, pode pular fora. Eu quero ter 5 pessoas me seguindo. Entendeu? Pode pular fora, porque de agora em diante eu vou falar teologia. Eu li a Bíblia 3 vezes. E desafio você, Silas Malafaia. Desafio você, Edir Macedo. Esses pastores mega televisivos, multimídia. Desafio você a promover um debate com o Gari. Entendeu? Um Gari. Já fui presbítero. Conheço a Bíblia. Já fui presbítero durante as coisas 8 anos. Conheço a Bíblia de capa a capa. Tenho formação teológica. Conheço a Bíblia de capa a capa. Não, você não estudou grego, você não estudou hebraico. Não preciso não. Vocês não confiam na tradução não? Ou vocês são na tradução? Ou vocês são igual aos mormons? Conforme diz lá no parágrafo 4 do livro da introdução do livro de Mormon, que só o livro deles é verdadeiro, o resto não vale porra nenhuma, não vale nada. Mas eu não admito fazer da Bíblia que eu amei tanto e até hoje preservo, vivo na minha vida os ensinamentos da Bíblia. Eu não admito pegar a igreja onde eu passei 14 anos servindo lá a Jesus
certo? Vi coisas boas e coisas ruins, porque o mal é o ser humano, não é a instituição. O mal não é nem tanto a igreja, mas muitos pastores que são maldosos, muitos padres, muitos líderes religiosos. É inadmissível, rapaz. Gerar divisão, ódio, guerra. Lulista vai pro inferno, bolsonarista vai pro céu. E aí? E os espíritas? E os Sextinueiros? E os Hare Krishna? E os agnósticos? E os ateus? Não, ateu não vai pro céu não, ateu vai pro inferno, a porta dele já está aberta. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, quem és tu para julgar o teu irmão? Olha primeiramente a trave que está no teu olho antes de ver o argueiro que está no olho do teu irmão. E agora em diante, é cacete agora, teologia e política. Vou falar de política, porque não é errado você, eu não estou dizendo aqui que é errado o camarada ser político, não. Não é errado não, certo? Eu sou um agente político, eu penso política. Penso política, vivo em sociedade. Mas misturar fé com politicalha, como dizia minha professora Diana, de introdução à filosofia, politicalha, é politicagem, sintetizando, política com sacanagem. Caraca, rapaz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e foram perseguidos por amor ao meu nome, não por amor a Lula, nem a Bolsonaro, nem a Martins, nem a Cila Malafaia, nem a de Macedo, nem o Papa, nem São Pedro, nem a Virgem Maria. É por amor ao meu nome. E a história mostra que a perseguição sumária, no início do governo Nero, até a intercessão do governo de Constantino, foi por amor ao nome do sagrado, do Messias. Depois veio o Império Romano e se incorporou. Isso aí nós vamos falar lá na frente. Felicidade. Por Martins da Cachoeira. O Gari Poeta, reciclador de pensamentos.